dando continuação à correção da atividade, pessoal, temos lá a atividade lá da página das páginas 68 e 69. Lá nessas páginas trata a questão dos homônimos. Estou aí compartilhando com vocês a imagem da página, mas faz parte do livro didático de língua portuguesa. Temos duas tiras. A primeira tira temos lá figura a imagem da família de patos. Temos alguns competidores ali, né? As meninas competindo. Aí temos lá tudo que a pata faz, os patinhos fazem igual, né? Então, fazendo a associação, a sincronia entre a pata e os seus filhotinhos, né? De segmento e de movimento. E aí ele faz um humor dizendo, colocando na plaquinha, primeiro lugar no nado sincronizado. E a gente sabe que essas meninas, as mulheres, são muito famosas nessa modalidade de nado sincronizado, né? Que é, lembrando, que é um dos eventos mais esperados assim nas Olimpíadas, né? Onde expressa não só a prática do esporte, mas também como a dança, né? O movimento corporal, ou seja, música, movimento corporal, esporte, o nado sincronizado. Lembre-se que as Olimpíadas aí estão marcadas para ter início no dia 23 desse mês de julho. Então o Mo está aí, né, entre a família dos patinhos, né, ganhando primeiro lugar em nado sincronizado, e as meninas aí não gostando muito dessa situação, já que elas têm que fazer esforço e treinamento para adquirir, né, um alto grau de sincronia. Já os patinhos, segundo a tira, já fazem isso naturalmente. Na segunda tirinha temos lá alguém no teste, né, e ele deixa escapar verbalmente, oralmente, né, a sua frustração. Mas por que diabos eles querem saber quantas patas tem uma aranha? E aí os demais, dentro de uma sala de aula, pedem silêncio a ele, né? E aqui a gente tem uma representação no último quadrinho, dele até babando aqui de tanta raiva, né? E agora em pensamento, né? Essa representação de pensamento é uma nuvenzinha cujo início é umas bolinhas, né? Saindo assim próximo à cabeça dele. Ele tem esse pensamento de vendidos, né? Então, o que será? Qual é o contexto que é utilizado essa expressão no pensamento dele de vendidos? Em que consiste o humor da primeira tira e o da segunda, é a primeira questão. Que palavra empregada na primeira tira é encontrada também na segunda? Essas palavras têm o mesmo significado? Explique. Antes das respostas, temos um anote aí lá do livro, né? Que foi o assunto homônimos, né? Palavras homônimas. Então tá lá no anote aí. As palavras que têm pronúncia ou grafia iguais, mas que possuem significados diferentes, são chamadas de palavras homônimas. É um assunto que a gente viu na aula anterior, inclusive com a aplicação de um formulário, inclusive também com um assunto novo vinculado às palavras homônimas, que eram as palavras heterônimas, né? Então, também vimos as questões aí, o conceito de heteronímia e também exemplos e atividades. Então, vamos lá nas respostas da questão 1, que eu deixei aqui para vocês responderem já no espaço separado, em azul, né? Então, a primeira pergunta lá fala sobre qual é o humor presente lá na tira. Lembrando que quando ele fala de humor, gente, não é uma piada, não é para você cair de tanto rir, né? Muita gente questiona, não achei graça, né? A questão do humor dessas tiras, né, muitas das vezes o humor é sutil, tá? É só para fazer uma pequena aproximação de fatos, né, de fatos diferentes, né, e comuns. Então ele causa esses fatos comuns que causa o efeito do humor, tá? Não o riso e a gargalhada em si.
Tá? Então vimos lá a questão, ele pergunta o que consiste o humor da primeira tira e a segunda, né? Então já falamos sobre isso. O primeiro, fato dos patos serem premiados, né? Deixa eu botar aqui em visualização, já está. O fato dos patos serem premiados por algo instintivo, ou seja, capacidade de nadar. Na segunda tira, o personagem estranha uma questão que julga desnecessária. Ao falar em voz alta e ser reprimido pelos demais, atribui isso a pessoas vendidas, ou seja, pessoas que aceitam o sistema de questões, mesmo as questões que ele acha inútil ou desnecessária, ele tem que responder, né? E que não há permissão de questionamento, né? Ele simplesmente tem que fazer. Ele fala que é vendidas, ou seja, pessoas que são adeptas ao sistema, não questionam certas questões, exigências da vida cotidiana. No caso, uma prova que pergunta quantas patas tem uma aranha. Esse é o questionamento lá do personagem, isso que dava a ideia de humor. Na letra B tá lá, que palavra na primeira tira é encontrada também na segunda, a palavra pata, né? No caso, na segunda está no plural, patas. E na letra C ele fala, essas palavras têm o mesmo significado? Explique. Não, né? Não tem o mesmo significado. Embora tenha a mesma escrita, embora tenha o mesmo som, a mesma pronúncia. Porém, na primeira tira significa uma ave, né? Pata, uma ave, né? Fêmea, né? Pata. Já na segunda é uma parte do corpo do animal. No caso do animal ali é a aranha, né? A parte do corpo dela. Então, pata tem mesmo som, mesma escrita, embora na segunda tira esteja no plural, mas tem significados diferentes, tá bom? Então, esse é um caso de homonímia. Um caso, quando há a coincidência, né? O fato de ter a mesma escrita e o mesmo som ao ser pronunciado, mas significados diferentes, a gramática chama de homônimos perfeitos, tá? São aquelas que tanto têm a mesma grafia quanto a mesma pronúncia. Bom, então vamos lá ver a questão 2. Questão 2 fala: observe nas frases a seguir a mesma palavra em contextos diferentes. Item 1. Eu gosto de ler contos com criaturas fantásticas. 2. O gosto pela leitura sempre me acompanhou. E as perguntas são: qual é a diferença entre as duas palavras destacadas? Qual é a relação morfológica entre elas? Né? Então vejamos lá nas respostas. Essa questão 2. Questão 2, ele fala lá qual é a diferença entre as duas palavras destacadas, né? Que o uso da palavra gosto. Então na letra A tem lá, embora tenha a mesma escrita, são pronunciadas diferentes, né? Então eu gosto de ler, o gosto de ler. Então você perceba aí o som aberto na primeira opção, gosto, né? O O aberto, e na segunda opção, gosto, o O fechado, tá bom? Então essa é a diferença aí, mas a diferença vai além disso, né? Vai também de que um expressa uma ação, né? Um processo, né? E o outro nomina algo abstrato, né? O outro vai nominar algo abstrato. Na letra B ele pergunta qual é a relação morfológica entre elas. Então, primeira opção, eu gosto de ler contos com criaturas fantásticas, temos o verbo gostar, né? O verbo gostar é um processo, não é isso? E lá, o eu já está junto, próximo ao verbo. Indica, então, essa formação final do verbo, que a gente chama de desinência, indica que isso aqui é um verbo que está na primeira pessoa do singular, do presente do indicativo. Tá? Então, quanto à relação morfológica, essa primeira aparição, o uso dessa palavra, gosto,
faz sentido, né, na construção, na variação que ele tem e na possibilidade que ele tem de ser conjugado e situado no tempo. Mas como é que eu vou evitar que eu tenha a mesma percepção de palavra que pode ser conjugada e situada no tempo, né? No segundo item, o gosto pela leitura sempre me acompanhou. Ora, essa segunda opção, perceba que ele está vindo antecedido, né? Quem o antecede? O artigo. Ora, toda palavra que vem acompanhada de um artigo, automaticamente ele vira um substantivo, né? Então, o gosto aqui já não é mais verbo. Ele é um substantivo, tá vendo? Marcado, acompanhado pelo artigo, tá bom? Então, essa é a diferença. Percebam que a variação de número, de plural, se difere entre a primeira opção e a segunda opção, né? Por exemplo, nós gostamos seria a opção de variação de número em relação ao primeiro item. Já no segundo item, gosto deve obedecer, né, um número determinado pelo artigo. De forma que se tivesse os, seria os gostos, né? Então essa é a diferença entre as duas formatações, os dois usos da palavra, embora tenham a mesma escrita, são pronunciadas de forma diferente e possuem funções morfológicas diferentes. O primeiro item é o verbo, o segundo item é um substantivo, tá bom? Na 3 tem lá, procure no dicionário e transcreva no seu caderno a definição das palavras seção e exceção, né? Em seguida, produza uma frase com cada uma delas. Então vejamos, né? Vemos que é uma das palavras que eu coloquei na tabela de apresentação na aula anterior e vimos que sessão, né, é uma reunião de pessoas para determinada atividade, né? Por exemplo, é uma sessão de cinema. Então, a sessão da tarde exibe o filme ET, o extraterrestre. Embora esse nome Sessão da Tarde, né, seja um programa, o nome de um programa, mas ele faz referência ao quê? A reunião de pessoas para assistir a um filme. Sessão com 2 S's, né, indicando isso. Uma reunião para assistir um filme. Já na frase 2, a sessão de inverno fica ao fundo, senhor. A seção, a divisão. Dentro de uma loja, há subdivisões de setores. Há os setores de roupas masculinas, roupas femininas, roupas infantis e assim por diante. Essa seção que determina divisão, subdivisões, é escrita com C cedilha. Ok, pessoal? Então vamos lá, voltando devagar, né? Temos aí a questão 3, já foi finalizada, e agora a gente vai lá para a questão 4, né? Isso aqui é um pequeno resumo aí do que foi falado na aula anterior sobre os homônimos, homófonos, sobre os homônimos, homógrafos, né? Sobre os homônimos perfeitos. Vamos ver a tirinha lá. Observe a tira abaixo, né? Temos lá o menino segurando uma placa, vendo o pôr do sol. E alguém pergunta, né? Quanto quer pelo pôr do sol? E ele vira e responde: não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. E aí ele retorna, né? Como se estivesse vendo o pôr do sol, né? E ele sugere ao adulto: aproveite para ver também, né? Então, perguntas: que sentido Armandinho atribui à palavra vendo em sua placa? Como seu interlocutor interpretou a placa? Aqui se pode atribuir o mal-entendido na comunicação. Vamos ver aqui as respostas. Então, temos lá a primeira opção. E que sentido Armandinho atribuiu a vendo? Atribuiu a palavra vendo, né? Em sua placa. Então, há no sentido de assistir, né? Não de vender, né? Vendo, estou vendo alguma coisa, estou assistindo alguma coisa. Na letra B ele fala como seu interlocutor interpretou a placa, que o sol estava à venda, né?
E a letra C, o que se pode atribuir ao mal-entendido na comunicação deve-se, né, ao uso do termo homônimo, ou seja, onde há a mesma pronúncia, né, e a mesma escrita. Né? Então, a expressão tem o mesmo som, e a expressão tem a mesma escrita, né? Então, de forma que causou confusão de significado ao ler a placa, não é isso? Então, vendo lá e retomando lá o conteúdo, né, nós vamos ver na página um pequeno resumo sobre o que foi falado na aula anterior. Isso aqui está lá na página 69 do livro didático. Né? Então temos homônimos homófonos, né, que são palavras que se escrevem de forma diferente, mas se pronunciam da mesma maneira. Temos homônimos homógrafos, são palavras que escrevem da mesma forma, mas se pronunciam de maneira diferente. E temos aqueles perfeitos, onde tanto a grafia quanto a pronúncia são iguais, tá bom? Então, é isso aí, fizemos a correção. O primeiro vídeo foi sobre o uso dos porquês e agora esse vídeo sobre a correção da atividade das páginas 68 e 69. É isso aí, até mais, um abraço.